Olá, querido, que bom estar aqui com você mais esse dia, meditando e compartilhando na palavra do Senhor. Eu quero deixar o livro de João, capítulo 20, versículo 19 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-lhe sobre eles, disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser os dedos no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. O sentimento aqui dos discípulos é um sentimento de desespero. Os discípulos estão tensos, porque após a morte de Jesus, os discípulos foram perseguidos. Sofrem retaliações, passam inclusive por coisas que Jesus passou. Se cumpre uma das palavras que Jesus disse aos seus discípulos antes da chegada à cruz, quando ele disse: Perseguiram a mim e também perseguirão a vós. Não é o servo maior que o Senhor. Se perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. Isso que Jesus disse realmente acontece após o fato de Jesus morrer no Calvário. Os discípulos vão ser perseguidos. Por causa do medo, eles vão se esconder. Vão estar em um ambiente fechado. Os discípulos estão reunidos, quando então Jesus resolve aparecer. João 20:19 nos revela isso e nos fala também que Jesus apareceu em um domingo, primeiro dia da semana. Nessa aparição, que é a primeira aparição de Jesus, Tomé não estava presente. Os discípulos viram Jesus e, impactados, contaram a cena para Tomé, que foi em João 20, versículo 25.
João capítulo 20, versículo 25. Só que o texto diz que Tomé não acreditou no discurso dos discípulos, pois os outros discípulos viram o Senhor, mas ele disse: se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos, Tomé está dizendo o seguinte: eu vi ele morrer, eu vi os cravos nas mãos, eu vi a lança do lado do seu corpo. Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos, não meter a mão do seu lado, não crerei. Então Tomé queria comprovar que era mesmo Jesus. O corpo foi crucificado e foi furado no Calvário. Só que se ele não visse, ele não creria. E o texto nos revela que Jesus é onisciente. Vou repetir. E o texto nos revela aqui, precisa ter muita sensibilidade para perceber isso, que Jesus ele é onisciente. Pois a primeira coisa que ele faz quando chega diante de Tomé é esfregar na cara de Tomé as marcas. As marcas nas mãos, a ferida do lado do corpo, para mostrar para Tomé que era ele, Jesus. Jesus escuta as conversas. Jesus escuta as palavras que são ditas. Pode não ter muitas pessoas dentro desse ambiente, mas Jesus sabe o tipo de palavra, a forma como está sendo falado, a intenção como está sendo colocada e o discurso que foi levantado diante deste questionamento. Prova no texto que lemos que Jesus é onisciente, Maurício. Que Jesus escuta as conversas. Mostra para mim. Mostra também que Jesus escuta as palavras que são ditas. João 20, versículo 19, 20, 24, 25, 26 e 27 nos mostra isso. João 20, 19, João capítulo 20, 19, chega Jesus no meio dos discípulos. João 20, 20, Jesus no meio dos discípulos apenas mostra as mãos e o lado, e os discípulos creem que é Jesus, onde eles até se alegram. Nesse versículo, Jesus não impõe severamente os discípulos para que colocasse os dedos nas feridas, tanto da mão, tanto do seu lado. Porque eles acreditam que é ele. Não há incredulidade. João 20, 24 revela que Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu na primeira aparição. João 20, 25, como Tomé não estava presente na aparição de Jesus, os 11 discípulos dizem a Tomé que eles viram o Senhor, mas Tomé mostra sua incredulidade, dizendo: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser os dedos no lugar dos cravos, e não puser a mão do seu lado, de maneira alguma crerei. Como Jesus é onisciente, Jesus escuta a conversa, Jesus escuta as palavras que são ditas entre os discípulos, principalmente a de Tomé.
pois ele, Tomé, através da conversa com os discípulos, mostra sua incredulidade. Tomé estava ali mostrando a sua incredulidade quando os 11 discípulos falaram que viram Jesus. O versículo seguinte, João 20, 26, fala que 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente. E dentro com eles agora estava Tomé. Chega Jesus novamente no meio deles. E João 20, 27, Jesus no meio dos discípulos, incluindo agora Tomé, que não tinha acreditado, que tinha mostrado a sua incredulidade. Quando os discípulos vieram falar para ele que tinham visto Jesus, Jesus agora, pela sua incredulidade, se dirige a Tomé, dizendo, mas se você perceber, é um dizendo entre aspas, porque ele impõe severamente a Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Chega a tua mão e põe no meu lado. Ainda dá uma chamada de atenção em Tomé, dizendo, não sejas incrédulo, mas crente. Essa segunda aparição de João 20, capítulo 20, versículo 26 e 27, é diferente da primeira aparição de João 20, João capítulo 20, versículo 19 e 20, pelo motivo da onisciência de Jesus, de ter escutado as conversas entre os discípulos, de ter escutado as palavras que foram ditas entre os discípulos. Na conversa, palavras de incredulidade de Tomé. Essa segunda aparição, João capítulo 20, versículo 26 e 27, ela foi enérgica, com severidade e chamada de atenção. Completamente ao contrário da primeira aparição de João capítulo 20, versículo 19 e 20. Cuidado com as conversas. Jesus escuta as conversas. Jesus escuta as palavras que são ditas. Jesus é onisciente. Deixa essa palavra para você hoje de meditação. Uma excelente final de semana. E que Deus abençoe e guarde você. Até o próximo vídeo. Abraços.